Número 15. A realidade está mudando rapidamente. Durante séculos, a China foi vista como uma terra de antigas dinastias, misteriosas aldeias montanhosas, terraço de arroz e tradições que quase não mudavam com o passar do tempo. Mas hoje, a realidade da China está se transformando mais rápido do que quase qualquer outro país na Terra. Todos os anos, milhões de pessoas deixam aldeias rurais e se mudam para megacidades futuristas cheias de arranha-céus brilhantes, trens de alta velocidade, tecnologia de reconhecimento facial e algumas das infraestruturas mais avançadas do mundo. No entanto, escondidos profundamente entre as montanhas e vales isolados, ainda existem lugares onde a vida parece completamente diferente da imagem moderna da China que a maioria dos estrangeiros conhece. Nessas comunidades remotas, antigos costumes ainda sobrevivem, tradições ainda controlam a vida diária e estilos de vida únicos continuam chocando os visitantes de fora. Um dos exemplos mais fascinantes pode ser encontrado em partes do sudoeste da China, próximas às regiões culturais tibetanas das zonas montanhosas do Himalaia, onde formas de poliandria existiram no passado, em alguns lugares, ainda sobrevivem silenciosamente. A poliandria é um raro sistema de casamento no qual uma mulher possui vários maridos, frequentemente irmãos da mesma família. Embora essa tradição possa parecer inacreditável para muitos espectadores, ela se desenvolveu por razões práticas de sobrevivência em ambientes montanhosos severos, onde as terras agrícolas eram limitadas e as famílias precisavam evitar dividir suas propriedades em partes menores. Imagine viver em uma aldeia onde 3 irmãos podem compartilhar uma única esposa, trabalhando juntos como uma única família, protegendo as terras familiares geração após geração. Nessas regiões montanhosas, frias e difíceis, sobreviver nunca foi fácil. As famílias acreditavam que manter as terras unidas era mais importante do que seguir os sistemas tradicionais de casamento vistos em outras partes do mundo. Mas o que realmente choca muitos viajantes não é apenas a tradição em si, são as mulheres. As mulheres dessas regiões remotas são frequentemente descritas como algumas das mulheres mais fortes da Terra. Muitas delas acordam antes do nascer do sol, carregam cargas pesadas por trilhas íngremes nas montanhas, trabalham em temperaturas congelantes, cuidam dos animais, administram as casas e ainda mantêm uma incrível resistência física. Em muitas aldeias, as mulheres são consideradas a espinha dorsal da economia familiar. Alguns estrangeiros também ficam impressionados com sua beleza natural. Devido ao ambiente de alta altitude, ao estilo de vida ativo, às dietas tradicionais e às origens étnicas únicas, muitas mulheres dessas regiões possuem traços faciais marcantes, corpos fortes e pele profundamente bronzeada moldada pela vida nas montanhas. Mas, ao contrário dos padrões de beleza promovidos nas grandes cidades, a vida aqui não gira em torno de luxo ou moda. Ela gira em torno de resistência, resiliência e sobrevivência. À medida que a China se moderniza, porém, esses antigos estilos de vida estão desaparecendo rapidamente. Os jovens estão deixando as aldeias para se mudar para grandes cidades como Xangai, Pequim e Shenzhen em busca de educação, empregos na área de tecnologia e estilos de vida modernos. Muitas aldeias tradicionais estão ficando mais vazias a cada ano. Estradas, smartphones, acesso à internet e o turismo estão mudando culturas que permaneceram isoladas por séculos. Hoje, algumas gerações mais jovens já não querem continuar as antigas tradições da poliandria. Leis modernas, mudanças nos valores sociais e a exposição à cultura global estão remodelando o futuro dessas comunidades. O que antes era normal na vida remota das montanhas está se tornando cada vez mais raro. Ainda assim, apesar da modernização, essas aldeias continuam atraindo viajantes curiosos e cineastas de documentários do mundo inteiro. Os visitantes vêm não apenas para testemunhar tradições incomuns, mas para entender como os seres humanos se adaptam a alguns dos ambientes mais severos da Terra. E talvez seja isso que torna a China tão fascinante. Este é um país onde trens-bala futuristas podem viajar em velocidades incríveis através de cidades gigantescas, enquanto, a apenas algumas centenas de quilômetros de distância, antigas tradições ainda sobrevivem a aldeias escondidas nas montanhas, intocadas pelo tempo. A China já não é apenas uma única realidade. Ela é muitos mundos diferentes existindo dentro de uma única nação, moderna e antiga, digital e tradicional, futurista e tribal, todos mudando mais rápido do que qualquer pessoa poderia imaginar. Número 10. Costumes estranhos e tradições antigas.
No alto das remotas montanhas do sudoeste da China, escondidas além de estradas sinuosas, vales profundos e nuvens que parecem tocar a própria terra, existem aldeias onde a vida ainda segue tradições que parecem completamente diferentes do mundo moderno. Nessas regiões isoladas, antigos costumes sobreviveram por séculos, intocados por arranha-céus, tecnologia e pelo ritmo acelerado da vida urbana. Enquanto a maioria das pessoas imagina a China como megacidades futuristas, trens-bala e enormes fábricas, outro lado do país ainda existe profundamente nas montanhas. Um lado misterioso, cheio de cultura tribal, rituais espirituais, sistemas familiares que chocam os estrangeiros na primeira vez em que ouvem falar deles. E talvez a tradição mais surpreendente de todas seja a poliandria. Em algumas comunidades tibetanas remotas que vivem próximas das regiões do Himalaia, uma mulher pode se casar com vários irmãos da mesma família. Sim, uma esposa, vários maridos. Para os estrangeiros, isso parece quase inacreditável, mas por gerações esse costume foi visto como prático e necessário para sobreviver nos ambientes severos das montanhas. A tradição surgiu porque as terras agrícolas nas montanhas eram extremamente limitadas. Se cada filho de uma família se casasse separadamente e dividisse as terras, cada geração se tornaria mais pobre. Então, em vez disso, os irmãos compartilhavam uma única esposa, mantendo a propriedade familiar unida sob um único lar. Imagine entrar em uma aldeia montanhosa construída em pedra, onde ventos congelantes sopram por caminhos estreitos, bandeiras de oração dançam no ar e há que se movem lentamente pelas encostas. Dentro de uma casa, vários irmãos podem trabalhar juntos para sustentar a mesma família, compartilhando responsabilidades, cultivando a terra, cuidando do gado e criando as crianças coletivamente. Durante séculos, esse sistema ajudou comunidades a sobreviver em ambientes difíceis, onde cada recurso era importante. E, surpreendentemente, muitas mulheres dessas comunidades tradicionalmente possuíam forte autoridade dentro do lar. Em algumas aldeias, as mulheres administravam as finanças, organizavam o trabalho, conduziam comércio e tomavam grandes decisões familiares. Sua resistência física também se tornou lendária porque a vida nessas montanhas exigia força extraordinária. Essas mulheres carregam cargas pesadas por trilhas perigosas, trabalham longas horas em temperaturas congelantes, conduzem animais através de terrenos íngremes e sobrevivem a condições que muitos estrangeiros mal conseguiriam imaginar suportar por uma única semana. Sua dureza tornou-se parte da identidade local. Com o tempo, histórias se espalharam pela China descrevendo as mulheres das montanhas como algumas das mulheres mais fortes do país. Mas força não é a única coisa que as pessoas percebem. Muitos viajantes que visitam essas regiões ficam impressionados com a beleza natural das mulheres locais. Anos vivendo em ar puro das montanhas, consumindo alimentos naturais, mantendo estilos de vida ativos, criaram uma imagem de beleza rústica que fascina muitos visitantes. Pele bronzeada pelo sol, roupas tradicionais coloridas, cabelos trançados decorados com joias de prata e personalidades confiantes fazem essas mulheres se destacarem de uma forma completamente diferente da moderna cultura urbana da moda. Alguns grupos étnicos minoritários da China também são famosos por tradições nas quais as mulheres desempenham um papel social dominante. Um exemplo é o misterioso povo Mozu que vive próximo ao Lago Lugu, no sudoeste da China. Os Mozu são frequentemente chamados de uma das últimas sociedades matriarcais da Terra. Em sua cultura, a herança familiar tradicionalmente passa pelas mulheres em vez dos homens. As mulheres frequentemente possuem propriedades, lideram os lares, mantêm a linhagem familiar. Ainda mais surpreendentes são os casamentos ambulantes dos Mozu. Diferente dos sistemas tradicionais de casamento, os casais podem não viver juntos permanentemente. Os homens visitam suas parceiras durante a noite e retornam para as casas de suas próprias famílias pela manhã. As crianças são criadas principalmente dentro da casa da mãe, apoiadas pelos parentes maternos em vez de uma estrutura familiar nuclear tradicional. Para muitos estrangeiros, esses costumes parecem impossíveis de compreender. Mas para as comunidades locais, essas tradições evoluíram naturalmente ao longo de centenas de anos com base na geografia, economia e sobrevivência. A diversidade da China é quase impossível de compreender completamente. O país reconhece oficialmente 56 grupos étnicos e muitos deles preservam costumes, idiomas, tradições que parecem totalmente separados da cultura chinesa moderna dominante.
Algumas aldeias ainda celebram festivais antigos envolvendo rituais com fogo, danças mascaradas, adoração de animais ou cerimônias espirituais conectadas à natureza e às crenças ancestrais. Em regiões montanhosas remotas, moradores idosos ainda usam roupas feitas à mão passadas de geração em geração. Canções antigas são cantadas durante celebrações da colheita. Medicinas tradicionais feitas com ervas coletadas nas montanhas ainda são mais confiáveis para muitos moradores locais do que hospitais modernos. E em alguns lugares, a modernização está lentamente mudando tudo. Os jovens estão deixando as aldeias, se mudando para grandes cidades como Xangai e Pequim em busca de empregos melhores e estilos de vida modernos. Costumes antigos que sobreviveram por séculos agora estão desaparecendo à medida que estradas, turismo, smartphones e a internet conectam comunidades isoladas ao mundo exterior. Alguns jovens aldeões já não querem casamentos arranjados ou sistemas familiares tradicionais. Outros abraçam a educação moderna e sonham com carreiras muito longe da vida nas montanhas. Mas mesmo com a chegada das mudanças, muitas comunidades estão tentando preservar sua identidade. Os festivais continuam. As danças tradicionais ainda são apresentadas. Os idosos continuam ensinando idiomas locais às crianças. A arquitetura antiga é protegida. E histórias sobre lendárias mulheres das montanhas e incomuns tradições familiares continuam atraindo viajantes curiosos do mundo inteiro. Para os estrangeiros, essas aldeias podem parecer misteriosas ou até chocantes. Mas para pessoas que vivem lá, essas tradições não são estranhas de forma alguma. Elas são simplesmente um modo de vida transmitido através das gerações, sobrevivendo acima das nuvens, escondido profundamente dentro das montanhas da China. Número 5. Mulheres chinesas. Quando a maioria das pessoas imagina a China, elas pensam em enormes cidades futurísticas, ruas lotadas cheias de luzes neon, templos antigos escondidos entre arranha-céus, uma das civilizações mais antigas do mundo. Mas além dos famosos pontos turísticos e da tecnologia moderna, existe outro lado da China que muitos estrangeiros raramente conseguem ver: a vida das mulheres chinesas vivendo em algumas das regiões mais isoladas e misteriosas do país. Nas profundezas das montanhas do sudoeste da China, perto das fronteiras do Tibete e de Yunnan, existem vilarejos onde tradições de séculos atrás ainda sobrevivem até hoje. Em algumas dessas comunidades remotas, as mulheres não são apenas o centro da vida familiar, elas são a espinha dorsal de toda a sociedade. Trabalham mais duro, carregam responsabilidades maiores, em certas áreas, até possuem mais poder do que os homens. E talvez o mais surpreendente de tudo, alguns vilarejos ainda praticam um dos sistemas de casamento mais raros da Terra, a poliandria. Nessas comunidades isoladas, uma mulher pode se casar com vários homens, frequentemente irmãos da mesma família. Embora essa tradição pareça chocante para muitos estrangeiros, para a população local ela existe há gerações e foi criada para a sobrevivência em ambientes montanhosos severos, onde a terra e os recursos eram extremamente limitados. Um dos lugares mais famosos ligados a essas tradições é a região do Himalaia perto do Tibete. A vida ali é incrivelmente difícil. As montanhas são frias, íngremes e impiedosas. A agricultura é complicada, o transporte é limitado e as famílias frequentemente lutam para sobreviver. Para evitar que as terras familiares fossem divididas em pedaços cada vez menores entre os filhos homens, algumas comunidades desenvolveram um sistema onde irmãos compartilhavam uma única esposa e continuavam vivendo juntos sob o mesmo teto. Para os estrangeiros, a tradição pode parecer incomum, mas para as famílias locais, ela era uma solução prática criada para proteger as terras, preservar a riqueza e manter as famílias unidas em algumas das condições de vida mais difíceis da Terra. O que torna essas comunidades ainda mais fascinantes é o papel que as mulheres desempenham dentro delas. Diferente de muitas sociedades tradicionais onde as mulheres tinham pouca autoridade, nessas aldeias montanhosas as mulheres frequentemente se tornavam as administradoras da casa, planejadoras financeiras, cuidadoras e líderes emocionais da família. Elas organizam a agricultura, administram o suprimento de comida, criam os filhos e às vezes até gerenciam as decisões de negócios de toda a família. E como a vida nessas regiões exige força física e resistência, as mulheres dali são conhecidas por serem incrivelmente resistentes. Todos os dias, muitas mulheres percorrem longas distâncias por trilhas íngremes nas montanhas carregando cestos pesados cheios de plantações, madeira ou suprimentos.
Em grandes altitudes, onde os níveis de oxigênio são mais baixos, até o trabalho físico básico se torna exaustivo. Ainda assim, essas mulheres continuam trabalhando no nascer do sol até tarde da noite com uma resistência impressionante. Visitantes das cidades frequentemente ficam chocados com o quão fisicamente fortes essas mulheres parecem ser. Seus rostos são moldados pelos ventos frios das montanhas, pela intensa luz solar e por anos de trabalho duro. Elas não são obcecadas por estilos de vida luxuosos ou padrões modernos de beleza. Em vez disso, sua beleza vem da confiança, da resistência, da independência e da poderosa conexão que possuem com a natureza e a sobrevivência. Em muitas regiões remotas da China, a beleza não é medida por marcas de moda ou maquiagem cara. Força, trabalho duro, lealdade e responsabilidade são consideradas algumas das qualidades mais respeitadas que uma mulher pode ter. E embora a China moderna tenha se transformado rapidamente com tecnologia avançada e desenvolvimento urbano, muitos valores culturais tradicionais ainda permanecem profundamente enraizados nas comunidades rurais. Curiosamente, a própria China abriga uma enorme diversidade. O país reconhece oficialmente 56 grupos étnicos diferentes e muitos deles possuem tradições, estilos de roupas, idiomas, comidas e estruturas familiares completamente únicos. Em algumas regiões, as mulheres usam vestidos tradicionais coloridos decorados com joias de prata que pesam vários quilos. Em outras, as mulheres são famosas por manter danças antigas, músicas e cerimônias transmitidas ao longo de centenas de anos. Um grupo particularmente fascinante é o povo Mozu, perto do Lago Lugu, no sudoeste da China. Eles são frequentemente chamados de uma das últimas sociedades matriarcais do mundo. Na cultura Mozu, as mulheres tradicionalmente possuem autoridade significativa dentro da família e a herança familiar frequentemente passa pela linhagem feminina em vez da masculina. Diferente de muitas sociedades onde as mulheres se mudam para a casa do marido após o casamento, as tradições Mozu historicamente permitiam que as mulheres permanecessem com suas próprias famílias, enquanto mantinham estilos de vida independentes. Esse sistema social único atraiu a atenção mundial de pesquisadores e viajantes curiosos sobre estruturas familiares alternativas que sobreviveram até a era moderna. Para muitos visitantes, essas tradições desafiam completamente suas expectativas sobre a China. Porque a mídia internacional frequentemente se concentra apenas em gigantescas cidades como Pequim, Xangai ou Shenzhen, muitas pessoas nunca percebem o quão culturalmente diversa e geograficamente enorme a China realmente é. A China contém desertos, florestas tropicais, montanhas congeladas, campos, megacidades, aldeias antigas e comunidades isoladas que parecem quase intocadas pelo tempo. E dentro deste enorme país, as mulheres vivem estilos de vida completamente diferentes dependendo de onde moram. Nas grandes cidades, as mulheres chinesas modernas estão se tornando cada vez mais empreendedoras, cientistas, atletas, engenheiras, influenciadoras e líderes empresariais. A China agora possui milhões de mulheres altamente educadas construindo carreiras em tecnologia, finanças, medicina, entretenimento e negócios internacionais. Mas nas regiões rurais remotas, a vida ainda pode ser extremamente tradicional e fisicamente exigente. Muitas mulheres das aldeias acordam antes do nascer do sol para preparar comida, cuidar dos animais, trabalhar nos campos e administrar as responsabilidades familiares durante todo o dia. Algumas ainda vivem em casa sem as comodidades modernas que as pessoas das grandes cidades consideram normais. Ainda assim, apesar das dificuldades, essas comunidades frequentemente mantêm fortes laços sociais e profundas tradições culturais que sobreviveram por séculos. E talvez seja exatamente isso que torna essas mulheres tão inesquecíveis para os viajantes. Não apenas sua aparência, mas sua resistência, disciplina, independência e capacidade de sobreviver em ambientes que muitas pessoas jamais conseguiriam imaginar vivendo. Durante séculos, as mulheres dessas comunidades montanhosas isoladas carregaram famílias inteiras sobre seus ombros. Elas se adaptaram a climas severos, preservaram tradições antigas e mantiveram a estabilidade familiar através de gerações de mudanças. Em um mundo cada vez mais moldado pela tecnologia e pelos estilos de vida modernos, essas aldeias remotas oferecem um raro vislumbre de uma forma de vida completamente diferente, onde sobrevivência, união familiar e resistência ainda definem a existência cotidiana.
E escondidas entre as montanhas da China, essas mulheres extraordinárias continuam vivendo entre a tradição antiga e o mundo moderno em rápida transformação, provando que a verdadeira força frequentemente é encontrada longe dos holofotes. Número 1. Custos, dicas de viagem e como chegar lá. A China é um daqueles países que parecem quase reais quando você chega pela primeira vez. No momento em que seu avião pousa, você imediatamente percebe o contraste entre tradições antigas e a vida moderna futurística. Cidades gigantescas cheias de arranha-céus brilhantes, trens-bala ultra-rápidos, vilarejos montanhosos remotos intocados pelo tempo e culturas tão diferentes de uma região para outra que quase parece que você está viajando por vários países ao mesmo tempo. Mas antes de poder explorar os misteriosos vilarejos da China, incluindo as comunidades remotas conhecidas por tradições raras como a poliandria e pelas incrivelmente fortes mulheres das montanhas, existe uma pergunta importante que todo viajante faz primeiro. Quão cara a China realmente é? E como você sequer chega lá? Para muitas pessoas ao redor do mundo, a China parece cara e complicada. Mas, surpreendentemente, viajar pela China pode ser muito mais barato do que muitos países ocidentais se você planejar sua viagem corretamente. Na verdade, a China é um dos poucos lugares onde você pode experimentar tecnologia ultramoderna, transporte de classe mundial, comida incrível, cultura antiga e paisagens tirar o fôlego sem destruir completamente o seu orçamento. A primeira coisa que os viajantes precisam é de um visto. Para a maioria dos visitantes estrangeiros, entrar na China exige solicitar um visto de turista antes da chegada. O processo depende do seu país, mas geralmente você precisará de passaporte, reservas de hotel, itinerário de voo e alguns documentos. As taxas de visto podem variar entre 40 e mais de $150 americanos dependendo da nacionalidade. Algumas cidades também oferecem vistos de trânsito de curta duração para viajantes que estão apenas passando pela China, permitindo permanecer por vários dias sem um visto turístico completo. Agora vamos falar sobre voos. A China possui alguns dos aeroportos mais movimentados do mundo. A maioria dos viajantes internacionais chega por enormes cidades como Pequim, Xangai, Guangzhou ou Chengdu. Voos da Europa geralmente custam entre $500 e $1.200 dependendo da temporada. Do Sudeste Asiático, os voos podem ser incrivelmente baratos, às vezes abaixo de $200 ida e volta. Viajantes vindo de países asiáticos próximos frequentemente utilizam companhias aéreas de baixo custo para economizar dinheiro. Mas é aqui que a China se torna realmente fascinante. Depois que você pousa dentro do país, o transporte se torna surpreendentemente acessível e incrivelmente avançado. A rede ferroviária de alta velocidade da China é considerada uma das maiores conquistas da engenharia na Terra. Os trens-bala atravessam o país em velocidades superiores a 300 km por hora, conectando cidades gigantescas e regiões remotas com eficiência impressionante. Imagine sentar dentro de um trem moderno e elegante enquanto montanhas, aldeias, rios e intermináveis horizontes urbanos passam rapidamente pela sua janela como cenas de um filme de ficção científica. E os preços? Uma passagem de trem de alta velocidade entre grandes cidades pode custar apenas entre $30 e $100 dependendo da distância. Para viajantes econômicos, os trens noturnos mais lentos são ainda mais baratos e podem economizar dinheiro com hotéis ao mesmo tempo. Voos domésticos dentro da China também são comuns e acessíveis, especialmente se forem reservados com antecedência. Agora, se o seu objetivo é explorar vilarejos escondidos nas regiões montanhosas da China, lugares onde tradições antigas ainda sobrevivem, sua jornada se torna mais aventureira. Muitos vilarejos remotos estão localizados em áreas isoladas longe das principais rotas turísticas. Alguns exigem horas de viagem por estradas estreitas de montanha. Outros só podem ser alcançados por ônibus, motocicletas ou longas caminhadas através de vales e penhascos. E é aqui que começa a verdadeira experiência documental. Quanto mais fundo você viaja pela China rural, mais você descobre um lado completamente diferente do país. A imagem brilhante e futurística das megacidades lentamente desaparece. Em seu lugar, você encontra aldeias de madeira penduradas nas encostas das montanhas, moradores idosos usando roupas tradicionais, agricultores carregando cestos à mão e comunidades que ainda vivem de acordo com tradições transmitidas por séculos. Uma das partes mais fascinantes de viajar pela China rural é o custo da vida diária.
Comparado às grandes cidades ocidentais, a comida pode ser incrivelmente barata. Uma refeição completa em um restaurante local pode custar apenas de 2 a 5 dólares. A comida de rua é ainda mais barata. Você pode encontrar macarrão fumegante, bolinhos artesanais, carnes grelhadas apimentadas, pratos frescos de arroz e lanches tradicionais em praticamente todos os lugares. Mas os viajantes devem estar preparados para uma coisa: a China está se tornando cada vez mais digital. Em muitas cidades, e até mesmo em pequenas vilas, as pessoas quase não usam mais dinheiro em espécie. Aplicativos de pagamento móvel dominam a vida cotidiana. Os moradores frequentemente pagam tudo com seus celulares, de restaurantes a mercados de rua. Viajantes estrangeiros podem ter dificuldades no início porque alguns aplicativos chineses exigem contas bancárias locais. No entanto, cartões internacionais estão sendo mais aceitos em áreas turísticas e alguns sistemas de pagamento móvel agora permitem que visitantes estrangeiros conectem cartões bancários internacionais. O idioma também pode se tornar um desafio. Nas grandes cidades, você ocasionalmente encontrará pessoas que falam inglês, especialmente as gerações mais jovens. Mas em vilarejos remotos, o inglês pode praticamente desaparecer completamente. As placas podem estar escritas apenas em caracteres chineses e a comunicação frequentemente depende de aplicativos de tradução, gestos, sorrisos e paciência. Ironicamente, essa barreira linguística às vezes cria as experiências de viagem mais memoráveis porque força os visitantes a se conectarem com as pessoas de uma forma mais humana. Outra dica importante de viagem é o acesso à internet. Muitos aplicativos e sites ocidentais não funcionam normalmente dentro da China. Os viajantes frequentemente ficam surpresos ao descobrir que plataformas como Google, Instagram, WhatsApp e YouTube podem ser restringidas. Por causa disso, muitos turistas preparam serviços de VPN antes de chegar. Sem preparação, permanecer conectado ao mundo exterior pode repentinamente se tornar difícil. Mas apesar dos desafios, viajar pela China oferece algo raro que muitos países já não possuem mais: mistério. Ainda existem lugares na China onde estrangeiros são incomuns. Vilarejos onde tradições permanecem intactas. Comunidades montanhosas onde a vida se move em um ritmo completamente diferente do mundo moderno. Algumas regiões ainda preservam costumes antigos que parecem quase inacreditáveis para visitantes estrangeiros, incluindo estruturas familiares raras como a poliandria, onde uma mulher pode tradicionalmente se casar com vários maridos dentro da mesma família. Esses costumes se desenvolveram ao longo de séculos em ambientes montanhosos isolados, onde a sobrevivência era difícil. As terras eram limitadas e as comunidades se adaptaram de maneiras únicas. Embora a China moderna tenha mudado dramaticamente, vestígios dessas antigas tradições ainda podem ser encontrados em certas comunidades étnicas remotas, escondidas profundamente nas paisagens acidentadas do país. E então existem as mulheres. Em muitas regiões montanhosas da China, as mulheres são conhecidas por uma força física e resistência extraordinárias. Gerações carregando cargas pesadas através de terrenos íngremes, cultivando terras difíceis, sobrevivendo a invernos rigorosos e vivendo em ambientes isolados criaram comunidades onde as mulheres frequentemente realizam trabalhos físicos incrivelmente exigentes todos os dias. Visitantes frequentemente ficam chocados ao assistir mulheres idosas carregando cestos, madeira ou suprimentos pelas montanhas com uma força que deixaria muitas pessoas mais jovens exaustas. Mas além da força física, muitas dessas mulheres também representam algo mais profundo: resistência. Elas preservam idiomas, tradições, artesanato, músicas, roupas e estilos de vida que sobreviveram por séculos apesar da rápida modernização acontecendo por toda a China. E é isso que faz viajar pela China parecer tão diferente do turismo comum. Você não está apenas visitando pontos turísticos famosos. Você está entrando em uma civilização com milhares de anos, cheia de mundos escondidos que a maioria dos estrangeiros nunca vê. Depois de ouvir essas histórias inacreditáveis das montanhas escondidas da China, uma pergunta permanece: você sobreviveria à vida nessas aldeias isoladas? Um mundo onde tradições antigas ainda existem, onde uma mulher pode compartilhar vários maridos, onde sobreviver é mais difícil do que a maioria das pessoas consegue imaginar, e onde algumas das mulheres mais fortes da Terra continuam vivendo entre o passado antigo e o futuro futurístico da China moderna.
A China está mudando mais rápido do que quase qualquer outro país da Terra, e muitas dessas tradições misteriosas podem desaparecer para sempre dentro da próxima geração. Então, o que você acha dessas comunidades escondidas, costumes antigos? Você conseguiria viver esse tipo de vida? Conte para nós nos comentários abaixo. E se você gostou dessa jornada pelo verdadeiro lado escondido da China, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações, porque ainda existem muitos lugares misteriosos ao redor do mundo que a maioria das pessoas jamais verá. Este foi Amazing Global Discoveries, e o próximo documentário pode mudar completamente a maneira como você vê o mundo.